42. Nesta sexta-feira, recebemos aqui no estúdio o empresário Rodrigo Andolfato, CEO da Elite Aero, uma empresa que promete transformar a aviação executiva, trazendo soluções inovadoras, gestão inteligente e muito mais acessibilidade ao setor. Rodrigo, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco novamente. O prazer é todo meu, Suelen. Bom dia, Jonathan. Bom dia aos ouvintes aqui da nossa Jovem Pan Araçatuba 104,3. E eu acho que é uma grande oportunidade realmente que o Brasil está tendo com a criação da Elite Aero e que nasce em Araçatuba. Araçatuba sempre mostrando que é vanguarda em tudo que é novidade boa para ajudar os empresários desse país. Então começa já contando pra gente, Rodrigo, o que é a Elite Aero? Bom, a Elite Aero nasceu há 1 ano, eu estou na Elite Aero há 4 meses, a convite do seu sócio fundador, o Bruno, nascido, criado em Araçatuba, mas que foi muito cedo para os Estados Unidos, fez sua universidade nos Estados Unidos, tudo na área aeronáutica. Hoje é piloto de um 747-800, aquele é o maior avião civil, né? Ele é um apaixonado pela aviação. E ele quis prestigiar o seu país de origem, criando o seu negócio aqui. E ele é residente nos Estados Unidos, tem o seu green card, está com a família lá. E o Bruno quis investir aqui e quis aproximar a aviação civil privativa dos empresários brasileiros. Até porque o Brasil não é tão bem servido quanto os Estados Unidos da aviação comercial. Nós mesmos em Araçatuba temos poucos voos para São Paulo, não é nos horários que a gente gostaria que fosse, para a gente poder ir e voltar. Então, a aviação civil privativa, ela é uma solução muito boa para o empresário, porque você faz o seu horário. No entanto, durante muito tempo, ela ficou escondida do empresariado. Por quê? Porque a impressão que se tem é que ela é muito cara. Não digo que ela seja barata, mas o problema justamente foi descobrir qual que era a dor de todo o mercado de aviação civil privativa para que a gente pudesse transformá-la em algo acessível ao empresariado. Esse foi o meu grande desafio quando entrei na Elite. E como ela se torna acessível? Isso é uma coisa muito interessante, Suelen. Uma das coisas que as pessoas não pensam é quando a gente tem, por exemplo, uma casa de praia. Às vezes você compra uma casa de praia, passa pagando aluguel ou todos os gastos de mantê-la por 1 ano para aproveitar apenas nas férias. E aí você se diz assim, nossa, que bobagem que eu fiz. A casa fica fechada ali, o ano inteiro, exato, investido, dinheiro depreciando. A mesma coisa acontece com tudo. Quando o Bruno me trouxe para a Elite, e a Elite é uma empresa do quê? De gerenciamento de aeronaves. Quando ele me trouxe para a Elite, né, e uma das coisas que muitas pessoas confundem, vocês fazem táxi aéreo? Não, não fazemos táxi aéreo. Nós não alugamos aeronaves, nós gerenciamos aeronaves de propriedades, de proprietários privados. Dentro de toda a análise que a gente foi fazer, eu comecei a aprender, ainda mais no mercado contracionista como o nosso agora, as pessoas precisando investir na empresa, tendo que vender suas aeronaves ou cotizá-las, arrumar sócio para ficar mais barato as coisas, eu comecei a entender que existia um mercado muito grande que nós poderíamos transformá-lo em acessível. E como? Fazendo com que esse ativo, que muitas vezes está parado dentro de um hangar, um ativo caro, que é o avião, que é a própria garagem, que é a manutenção, o próprio piloto, que não custa barato, tudo isso estava lá, parado, sem uso. Aí eu comecei a estudar esse mercado como um todo e cheguei com uma proposta para o Bruno, que é o que nós estamos lançando no Brasil, que é o E-Club. O E-Club nada mais é do que uma empresa que será proprietária de 2 aeronaves e terá um número finito de sócios que essa empresa possa atender a esses empresários, fazendo com que o ativo, a compra da casa na praia, a compra da aeronave, seja muito mais em conta do que se ele fosse comprar sozinho. A manutenção da aeronave, que chega a R$40 mil por mês, uma aeronave pequena, não estou falando de um jato que custa R$100 mil por mês, vai abaixar para um valor de R$990 por mês. Ou seja, a gente criou um modelo em que efetivamente descobrimos qual que é o valor da hora voo, remunerando o capital investido, de forma que seja justo para quem está usando remunerar quem não está usando, de tal forma que isso pudesse trazer para próximo dos empresários uma coisa muito importante,
que é a mobilidade. Ele poder atender seus clientes mais longe, num horário certo, e trabalhar e voltar no final do dia. Eu fiz um estudo esses dias para uma pessoa que presta serviço no Mato Grosso do Sul. Vai até Porto Murtinho. Ele passa uma semana fora. Dentro do E-Club, ele vai passar um dia, 2 dias úteis fora. Sai cedo, faz todas as suas viagens, vai para Rio Verde, vai para Ribas do Rio Pardo, vai para Campo Grande, vai para Porto Murtinho, vai para Bonito, vai para Dourados, faz tudo que tem para fazer e volta para casa. Ou seja, ele ganha agilidade, ele ganha presteza no atendimento e tudo isso sem custar os olhos da cara. Este foi o mercado que, junto com o Bruno, nós criamos justamente para atender. Hoje nós já estamos sendo solicitados para Andradina, Rio Preto, Prudente, para que a gente lance este clube lá. Que é Três Lagoas, Campo Grande, Querência, no Mato Grosso. Tudo isso por quê? Porque nós conseguimos fazer com que a aviação civil privativa pudesse caber no bolso do empresariado e atendendo de forma justa, né, quando a gente cotiza uma aeronave, por exemplo, para os nossos clientes. A Elite Aero, Rodrigo, ela tem uma ampla gama de serviços voltados ali para essa área da aviação, né? Desde a manutenção dos aviões, é isso? Na verdade, nós não fazemos as manutenções, nós gerenciamento. Isso. Então, o que nós fazemos? Como nós temos um grande portfólio, nós temos poder de barganha nas oficinas, e não é o poder de barganha de baratear somente, né? Porque ninguém quer fazer nada que deixa mais perigoso qualquer coisa, tire segurança. Não é nada disso. Mas nós temos poder jurídico e de barganha para que a aeronave entre num dia e saia no dia pré-determinado. Ou que pelo menos sejamos tratados de forma profissional. Isso é muito importante, Sueli. Porque muita gente tem aeronave e não sabe quanto custa voar com ela. Então nós gerenciamos tudo isso, temos poder de barganha na compra de combustíveis, ou seja, nós conseguimos, ainda que gerenciamos a aeronave de um único dono, e ele fala assim, bom, eu tinha meu piloto que gerenciava para mim, para que eu vou contratar a Elite? Porque sai mais barato ele estar conosco, tudo muito bem gerenciado, inclusive entrando para o clube, para quando a aeronave dele tenha que passar um mês na manutenção, porque é um serviço minucioso, muito seguro, demorado, ele possa ter uma aeronave reserva. Então, o que nós estamos trazendo é uma solução de mercado, não é uma solução para um único empreendedor. Então, com relação à manutenção, a gente gerencia a aviação civil. Por que a gente diz, é mais seguro voar do que andar no carro? Porque o carro caiu num gerenciamento popular. Nem todo mundo troca o óleo no dia certo, nem todo mundo faz as manutenções no dia certo. Então, calibra o pneu, observa se o pneu está careca ou não. Exatamente. Na aviação, não. As manutenções preventivas, elas são obrigatórias. As oficinas são homologadas. As oficinas emitem certificados de que aquilo foi feito. Então, no final do dia, eu posso te garantir, é o meio mais seguro justamente porque existe profissionalismo. E nós estamos entrando para aumentar ainda, o que a gente fala assim, aumentar a régua, aumentar ainda mais a segurança. O meu desafio, e falei para o Bruno, é colocar mais segurança do que a aviação comercial. Porque muita gente faz um comparativo sobre a aviação civil privativa e a comercial. Só que na privativa coloca lá pessoas que fazem voo para garimpo, coloca muitas atividades de risco. Eu disse que nós vamos ter o nosso índice Elite Aero, que vai ser a aviação civil mais segura do mundo, diga-se assim. Rodrigo, para quem está ouvindo a gente, quem seria o público da Elite Aero, principalmente para participar do E-Club? Empresários, né, aqui da nossa região, de médio porte. Eu vou dar uma ordem de grandeza para você, Suelen. 1 hora de voo na aeronave do E-Club, que nós estamos lançando em Araçatuba, que é um Baron, tá certo? É um bimotor, é um avião que faz daqui São Paulo 1h20 no máximo. A hora voo é R$ 4.200. Tem 5 lugares dentro da aeronave, né? Um é do piloto e mais 5 que podem ser utilizados. Né? O dono da aeronave pode levar seus amigos, seus companheiros, seus funcionários e tudo mais. Então, o que acontece? Não é um custo que a gente possa falar, é irrisório. Não é isso, né? Mas ele é um custo para quem vai para trabalhar em São Paulo, num bate e volta, extremamente útil, extremamente benéfico para o empresariado. O que nós fizemos?
foi determinar efetivamente o que é hora voo, seja para um único dono, seja para 5 donos, seja para quantos donos forem, porque esse é o custo verdadeiro. Quando ele entra no clube, ele não tem que se preocupar com as futuras manutenções, que são caríssimas, porque nesta hora voo que ele está pagando já está embutido todos esses custos. Mas não para por aí. Nós vamos colocar nos clubes também aeronaves de hora voo mais em conta. Por quê? São voos para aquelas pessoas que querem fazer o voo sozinho. Olha, eu preciso ir sozinho para São Paulo, eu preciso ir sozinho para a fazenda. Por que nós partimos de um bimotor com 6 lugares? Porque nós queremos atender a um público mais amplo, que não vai usar somente para trabalho, mas também para viajar com a família, lazer. Mas já no segundo momento, dentro do próprio E-Club, nós traremos, através de um estudo estatístico de utilização, aeronaves que se enquadrem melhor no tipo de uso do empresariado araçatubense. Então a mesma coisa já estamos fazendo para Andradina. Mandar um abraço ao pessoal da JT Aviation. Eles fizeram um super hangar, a gente chama de FBO, né? Fixed Base Operator, que é o lugar onde nós paramos nossa aeronave, abastecemos, onde os nossos clientes vão sentar numa sala VIP, né? Então, tudo isso a gente oferece para os nossos clientes. Lá em Andradina, muito provavelmente, muito pelo que nós estamos estudando, serão muitos voos para fazendas no Mato Grosso do Sul. E às vezes o fazendeiro vai sozinho. Não tem por que você ir com 4 assentos vazios. Então, nós vamos começando a estudar todo tipo de utilização para atender melhor os nossos clientes. Então, é isso que a Elite faz. Colocar inteligência no uso das aeronaves privadas. E a pessoa que está ouvindo a gente fala, opa, eu me enquadro no perfil de clientes da Elite Aero, o que ela vai ter que fazer? Ela paga um valor mensal e aí ela paga um valor quando ela for utilizar a aeronave? Seria isso? Exatamente como funciona. Qual é a diferença do táxi aéreo, no caso? O táxi aéreo, ele entra num outro enquadramento regulado pela ANAC. Ele é como se fosse uma aviação comercial que você aluga a aeronave, que fica bem mais caro do que você ter a sua própria aeronave na hora que você vai usar efetivamente a hora voo. Então, o que a Elite está fazendo com o E-Club? O E-Club não se trata de fretamento nem de táxi aéreo. O E-Club se trata efetivamente de criar uma empresa que será dona de 2 aeronaves e os seus sócios entram dentro desta empresa, compram uma cota, tá certo? E aí paga por mês os custos fixos. Então, o custo da aeronave é cotizado por muitos sócios, o que fica barato. O custo fixo, pagar o piloto, a hangaragem, todos os certificados que vencem temporalmente, que não é por uso, também é cotizado. Então, sai bem barato. E a hora voo? Hora voo não é questão de cotizar. Quem usa, quem está usando naquele momento, tem que pagar. Nesta hora voo é que está embutido todos os custos referente ao custo que realmente está sendo colocado na aeronave, quanto mais ela voa. No entanto, aquilo que eu disse, não é patrimônio parado. Quanto mais ela está voando, mais barata ela está se tornando para seus sócios. Por quê? Porque ela está efetivamente fazendo valer a pena todo o dinheiro investido. Isso é o grande diferencial, Sueli. Então, quem quiser entrar para o E-Club, o que tem que fazer? Procurar-nos, né? Tem o nosso site, então lá tem o contato nosso. Jonathan está colocando na tela? Jonathan já colocou, né? Coloca de novo, Jonathan, por gentileza. Puder colocar nosso site, o eliteaerosa.com, porque nós já estive lá no Paraguai, em Assunção, também nos pediram para colocar o Elite Club. Então, o projeto do Bruno é fazer com que se expanda internacionalmente, por isso .com, não .com.br tão somente. Então, é uma empresa já voltada para a sua expansão internacional. E o grande ponto que as pessoas podem nos procurar entre no nosso site, vai no contato lá do nosso site e contate-nos, isso, e entre em contato com a gente. Nós tratamos cada cliente de forma individualizada. Eu atenderei todos os clientes. Esse foi o pedido do Bruno quando eu entrei como presidente. Falou, Rodrigo, todos os clientes serão atendidos por você. Então você vai conversar, vai explicar o modelo, vai deixar claro que não se trata de táxi aéreo, vai explicar tudo dentro, né, do nosso escritório, de tal forma que nós possamos efetivamente oferecer segurança para quem está entrando. E antes que eu deixe de falar uma coisa importante,
Não se trata só de voo executivo, ponto A, ponto B. Nós temos o serviço de concierge, ou seja, o motorista busca o nosso cliente na casa dele, não tem que se preocupar onde ele vai guardar carro em aeroporto, vai levá-lo até o hangar, o motorista depois vai buscá-lo para levá-lo para casa. E nós ainda temos uma surpresa para os nossos associados do E-Club, né, para os proprietários da empresa que a gente chama de E-Club. Eles terão uma área exclusiva VIP dentro do aeroporto de Araçatuba, porque muitas vezes ele vai querer fazer um voo comercial, mas ele não vai precisar ficar lá. Ele vai ficar numa sala VIP dentro do aeroporto de Araçatuba, que é uma coisa que nós estamos fazendo com muito capricho para atender com toda a presteza, com todo o carinho os nossos clientes que venham se tornar E-Club. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi um prazer conhecer melhor a Elite Aero, entender como que vocês vão transformar aqui a aviação executiva na região. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Você que está ouvindo a gente, quer conhecer mais, reforçando, vá lá no site eliteaerosa.com. Quem sabe você não realiza aí o seu sonho de ter um avião à sua disposição. Agora são 7 horas.